Fala galerinha, tudo certo aí com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre pontuação. Na aula anterior a gente já fez alguns exercícios, né? Nessa a gente vai aprofundar um pouquinho mais algumas coisas sobre o ponto final e o uso da vírgula, tá? Gente, começando pelo ponto final. A gente utiliza esse ponto final para concluir frases afirmativas aí, tá? Ou seja, afirmações, né? Ou seja, separar ideias, tá? Então, quando você tiver concluído uma ideia, é o momento de colocar o ponto final. Porque tem gente que escreve, eu já vi alguns textos de vocês aí, tudo junto, né? Ou um parágrafo enorme. Até coloquei a dica aqui, quando você for escrever uma redação, nunca escreva um parágrafo inteiro assim, sem nenhum ponto final, tá? No meio. Uma frase de 5, 6 linhas, é um absurdo, né? Muito grande. Não pode, tá? Prejudica o texto de vocês. Então, sempre procura ver onde vocês concluíram a ideia e colocar o pontinho final. Não esqueça dele, ele é pequenininho, mas é muito importante, tá? Sabe quando vocês têm uma treta na escola? Vocês vão brigar na aula de educação física, sabe? Aí vocês chegam no professor, cada um querendo ter a razão, né? Falando um monte de coisa misturada, encavalada, né? Então eu chego, professor, eu tava na cadeira e me empurrou aí a gente não entende nada. Aí o que o professor fala? Calma. Fala o quê? Fala devagar. Aí, professor, eu tava na quadra jogando bola e aí o fulano me empurrou. Ponto final. Eu caí no chão e machuquei o joelho. Ponto final. Opa, aí dá para entender a mensagem, né? Aí fica mais claro, tá? Mesma coisa aqui, ó. Coloquei 2 exemplos para vocês. Esse primeiro texto aqui. Brasil tem passado por momentos de tensão ultimamente. A polêmica da vacina, política, o preço do combustível. Tudo se transforma numa bomba relógio. Legal, escrevi aí do lado. Legal. Gente, você bate o olho nesse texto, é difícil de entender? É difícil de ler, de entender a mensagem? Não. Tá claro, tá separadinho, né? Aqui as frases, as mensagens, as ideias, tá bem tranquilo, certo? Você consegue fazer uma leitura mais rápida e mais tranquila no sentido de entendimento, né? Você consegue captar a mensagem mais rápido também, ok? Agora, olha esse segundo. O Brasil tem passado por momentos de tensão ultimamente, a polêmica da vacina, a política, o preço do combustível, tudo se transforma numa bomba relógio. Opa! Aí você vai parar para analisar, né? Ué, mas o que é o quê? Quando que ela tá falando de tal coisa? Peraí, aqui ela concluiu ou não? Né? Fica mais difícil de ler e de entender. Por quê? Porque tá faltando a pontuação, tá faltando o ponto para separar as ideias. Tá, gente? Deu para entender? Caso não tenha entendido, me chama no WhatsApp que eu explico para vocês. Tá legal? Agora vamos falar um pouquinho da vírgula, que também é outra pontuação lá, pequenininha, que muitas vezes a gente esquece dela, né? Só que o que é difícil? Às vezes a gente não sabe quando usar. Tem muita gente que fala que a vírgula é para dar um respiro, é para dar uma pausa. Gente, não é só isso. A vírgula, ela tem um monte de funções no texto. Não é só para respirar, só para dar uma pausa, não. Tem algumas regrinhas que é importante a gente saber para entender melhor onde colocar vírgula ou não. Tá? Então, ó, eu coloquei 4 aqui para vocês, para não ficar um monte de informação ao mesmo tempo e a gente conseguir trabalhar melhor, certo? Então, ó, a primeira regra aí que eu coloquei, que é a mais baba de todas, eu acho, né? Acho que todo mundo sabe essa aqui. Separar e enumerar os itens numa frase.
tá? Então você vai ao mercado, né? Eu fui ao mercado, no caso aqui, comprei pão, vírgula, cebola, vírgula, arroz, vírgula, feijão, né? Ou feijão, tá? Então, aqui a gente está enumerando os itens, ok? Separando alguns itens. Fui ao parque junto com João, vírgula, Maria, vírgula, e José, certo? Tem gente que, por mais que pareça tranquilinha essa regra aí, tem gente que esquece às vezes, tem que prestar atenção, tá? Lembrar sempre de colocar no texto. Às vezes não é também que a gente não sabe, às vezes a gente esquece ou faz as coisas correndo e acaba não colocando, tá? Agora, em vocativo, gente, quando nós chamamos ou nos dirigimos a alguém, tá? O vocativo, ele vem da palavra latina, vocare. O que é vocare? É chamar, evocar alguém, tá? Então, toda vez que você se dirige a alguém, por exemplo, aqui, ó, oi, João, tá? Você está se dirigindo ao João, você está chamando o João. Você vai colocar a vírgula aqui, antes do nome dele, tá? O vocativo aqui, no caso, é o João. Se eu entro na sala, olho para vocês e falo, bom dia, sala. Estou me dirigindo a quem? A vocês, certo? Então, a gente vai pôr uma virgulinha ali antes da sala, que é o vocativo aqui no caso, tá? Quem eu estou chamando? Estou chamando a sala, me dirigindo à sala. Então, vocativo, tá? Esse aí, Jéssica, vem aqui. Tá? Eu tô chamando a Jéssica, me dirigindo a ela. Mesma coisa, gente. Aqui, ó, vírgula. Ok? Depois ou antes do caso, o vocativo aqui. Certo? Deu para entender essa parte? Vamos lá para a terceira regra, então. A gente põe também a vírgula antes dos conectivos, esses conectivos que eu coloquei aí. Mas, porém, contudo, pois, logo, que são as conjunções, tá? Coordenativas que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Então, ó, primeiro esse mas, que não é o mais de soma, então é o mais sem i, né? Faça suas escolhas, mas seja responsável por elas, certo? Temos uma conjunção aí coordenada, um mas, né? Essa conectivo, então a gente vai pôr a vírgula aqui também. Se tivesse o porém, né? Também, mesma coisa, o pois, o logo, contudo, mesmíssima coisa, tá, gente? Aí o outro aqui embaixo, estudou muito durante o ano, porém não conseguiu uma vaga na faculdade. Ô, coitado! Não é o caso de vocês, vocês vão estudar muito, vão conseguir uma vaga na ETEC, uma vaga na faculdade. Vocês podem ficar tranquilos, tá? É só um exemplo, tá bom? Eu tava sem ideia na hora e coloquei esse exemplo, tá bom? Então, a gente tem a vírgula aí antes do porém, certo? E a última, que é a regra número 4 aqui embaixo, isolar as expressões que indicam circunstâncias. Gente, quando a gente fala em circunstância, a gente está falando de advérbio. Advérbio, ele indica uma circunstância, uma situação, tá? Variada, que pode se referir aí a tempo, a lugar, a modo, tá? Como assim? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Todos, em meio à festa, se puseram a fazer brinde aos convidados, tá? Então, ó, esse aqui em negrito é um advérbio de lugar, tá? Ele tá indicando lugar, tá? Todos onde? Em meio à festa. Então, a gente separa aí entre vírgulas. Atualmente, o sistema de saúde está sobrecarregado. Atualmente está indicando o quê, gente? Está indicando um tempo, né? Um tempo. Quando? Atualmente. Então, vírgula ali também, depois do atualmente. Certo? Por enquanto, por enquanto, vamos focar essas 4 regras.
tá? Para não se embananar. Aí aqui embaixo eu separei alguns exercícios para vocês, bem tranquilos também, bom? Eu peço para vocês copiarem no caderno, gente, tudo isso aqui, tá? Quem quiser imprimir, pode, mas não esquece de colar no caderno, tá? Para não perder, ou guardar numa pastinha, certo? E tirar a foto e me enviar para eu corrigir para vocês, ok? Esse primeiro exercício aqui, tô pedindo para vocês criarem uma frase para cada regra aqui que a gente aprendeu, certo? Então, ó, a gente aprendeu 4 regras. Vocês vão fazer uma frase para cada regrinha. Vocês vão inventar, usem a criatividade de vocês, porque eu sei que vocês são muito criativos. Pelo que eu vi vocês escrevendo aí, vocês têm uma criatividade, ó, muito boa. Tá bom? Então, inventa dentro dessas regrinhas aqui. Coloquei já aqui para vocês, 1, 2, 3 e 4, para vocês construírem as frases, tá? No segundo, a gente tem essa tirinha aqui, é só a interpretação, tá bom? A gente tem a letra A e a letra B para responder. Se vocês não entenderem, vocês me procurem também, que eu ajudo vocês, tá bom? Mas tá bem tranquilo aí, eu acredito. E o número 3, que é o último, gente, eu estou pedindo para vocês reescreverem, tá? Tem gente que pergunta, mas é para reescrever ou pode colocar direto? Não, não pode colocar direto. É para reescrever o texto, colocando a pontuação aí onde vocês acham que deveria ter, tá bom? O ponto final aqui no caso, onde vocês acham que se pode concluir uma frase, tá? Então, lê primeiro o texto inteiro, depois pega o lápis e vai tentando reescrever aqui, tá bom? Pontuando, certo? Por enquanto, é só isso mesmo, tá, gente? A gente vai se falando, qualquer coisa, me chama, tá? Ó, as informações estão todas aqui em cima nessa tabelinha, o dia que é para entregar, tá? Tá aqui em cima, a data de entrega, tá bom? Dá uma olhada, fiquem atentos, tá? E eu vou deixar o link do vídeo, é que agora que eu tô gravando, eu ainda não disponibilizei, óbvio, né? Então, não está aqui, mas eu vou colocar aqui em cima o link do vídeo para vocês acessarem, tá bom? Então tá, gente, a gente vai conversando. Aí qualquer coisa é só dar um berro aqui no meu WhatsApp. Muito obrigada e tudo de bom para vocês.